Se você tem a sua Bíblia nessa noite, abra comigo, por favor, ao livro de Mateus. Eu estou lendo o capítulo 7, no primeiro evangelho sinóptico, escrito pelo coletor de impostos, Mateus, versículo 13 e 14, as palavras de Jesus. E ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu quero usar como tópico nessa noite, talvez uma das mensagens mais importantes que eu já preguei, e para muitos de vocês, eu acredito que é a mais importante também. E o tópico é: como saber se estou salvo? Eu quero que essa pergunta entre na sua cabeça, porque deve ser a pergunta mais importante, na verdade vai ser a pergunta mais importante que você vai ter que responder em toda a sua vida e que você vai escutar. Você precisa responder, se você se importa com sua alma. Como é que você sabe que você é salvo? Pense nisso por um instante. Abaixe a sua cabeça. Pai, enquanto tentamos trazer essa mensagem a esse povo aqui nessa noite, nos ajude a não distorcer a Tua palavra, mas dizer e fazer somente aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. Eu oro por esse povo, eu oro pelos milhões que estão assistindo pela TV, sabendo que a alma eterna deles pode estar dependendo. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha ungir todos para receber, e com uma unção que eles não serão capazes de deixarem de lado, essa palavra que pode salvar a alma deles. E Pai, eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Essa mensagem que eu acredito que Deus me deu, como mencionei alguns instantes atrás, pode muito bem ser a mais importante que muitos aqui vão ouvir. Eu tenho que dizer algumas coisas aqui nessa noite que vão deixar alguns chateados. E eu tenho que dizer algumas coisas que vão deixar algumas pessoas muito nervosas. E eu vou até ter que dizer algumas coisas que vão deixar algumas pessoas furiosas. Mas eu me encontro na posição, e não foi eu que escolhi estar aqui, de pregar para milhões de pessoas que muitos deles nunca ouviram o Evangelho. E eu nunca, em toda a minha vida, senti o peso dessa responsabilidade como senti nos últimos meses. Sabendo que um dia eu vou ter que responder ao Deus Todo-Poderoso pela alma deles. E eu acredito que posso dizer, sem medo de contradizer, que eu amo todo indivíduo que me escuta pregar, seja quem eles forem, seja qual for a cor da pele deles. Não importa quão pecador, quão maldoso, quão religioso eles são, eu posso dizer com amor que Deus me deu, sem medo, que o meu coração tem compaixão e que eu acredito também que tem entendimento, está tentando alcançá-los. E por causa disso eu sinto uma compulsão, uma coerção, uma compulsão que me controla para pregar aquilo que eu acredito que é a verdade, e que não tenho dúvidas nenhuma a respeito do que estamos falando aqui. Mas infelizmente muita gente não aceita isso. Quando você menciona a salvação e você menciona o termo cristão,
quando você menciona alguém que nasceu de novo, alguém que está salvo, termos que são sinônimo de movimentos evangélicos e, consequentemente, a terminologia mais importante no mundo hoje, porque realmente resolve o problema da alma do homem. E ainda assim, hoje em dia, esses termos não são muito mencionados, quase ninguém fala disso. Que uma linha entre o certo e o errado não existe mais. Quase que toda a nação, quase que todo o mundo que acredita que existe um Deus, a maioria deles acredita que está salvo, são cristãos. E não é isso que Jesus disse, eu acabei de ler para você. Ele disse: espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta que leva ao caminho, e poucos há que encontrem. Poucos, ele disse. Muito bem. Outro dia eu estava assistindo um programa na televisão por alguns minutos. Um dos artistas mais talentosos desse mundo estava sendo entrevistado. Uma senhora estava ao lado dele. E o entrevistador fez uma pergunta para ela. Por que é que ela tinha se apaixonado por esse artista? Era um cantor. Eles estavam morando juntos, mas não estavam casados. Ele tinha acabado de deixar de lado uma outra artista, uma mulher que ele tinha morado com ela por um período de 18 meses a 2 anos, sem ter se casado. Uma vida nas boates, dançando, bebendo, usando drogas, em adultério, na fornicação. E respondendo à pergunta que o entrevistador fez, ela disse: existem várias razões, eu o amo, mas a principal é porque ele é um bom cristão. E nós damos risada, e seria engraçado se não fosse tão triste. Mas aquela garota acreditava nisso. E é bem possível que, se você conversasse com esse homem, muito famoso, ele também diria para você assim: eu sou cristão. Então a minha pergunta nessa noite é: por que é que você pensa que você é cristão? Por que é que você pensa que está salvo? Por que é que você pensa que a sua alma está pronta para se encontrar com Deus? Como é que você sabe que você é um cristão? Como é que você sabe que você está salvo? Agora, existem 3 coisas que eu quero mencionar nessa noite, rapidamente, no começo dessa mensagem. E vai soar meio brusco, mas é a verdade. Em primeiro lugar, a maioria das igrejas nos Estados Unidos da América e no Canadá, e em qualquer outro lugar do mundo que se chama de cristã, não estão pregando o evangelho, e na sua maioria não valem nada do que diz respeito ao evangelho. Isso quer dizer que eu não amo as igrejas? Deus me perdoe. Eu sou um pregador relacionado com a igreja, eu estou conectado a uma denominação, eu agradeço a Deus pela igreja, eu dou minha vida pela igreja. Mas veja bem, Satanás tem tido muito êxito enganando milhões e plantando joio em meio ao trigo. Às vezes eu penso, eu sei que existem muito mais joios do que trigos no nosso meio. Ainda que venha soar como algo brusco, como algo ruim, eu preciso repetir: a maioria das igrejas que se autodenominam cristãs, na sua grande maioria, não valem de nada no que diz respeito ao evangelho. Em segundo lugar, a maioria dos padres e pastores de trás dos púlpitos, nessas igrejas, vários
milhões, milhares de igrejas nesse país e no Canadá e em todo o país do mundo que tem o cristianismo nisso. A maioria dos pregadores não estão pregando o evangelho de Jesus Cristo. A maioria deles não prega o evangelho de jeito nenhum. Alguns estão, graças a Deus alguns estão. Graças a Deus pelas boas igrejas que existem. Graças a Deus porque existem alguns pregadores e são muito poucos. Em terceiro, a maioria das pessoas, milhares de milhões, a maioria das pessoas nessa nação, no Canadá e no mundo inteiro, que pertencem, se associam e estão indo para essas igrejas, onde quer que elas sejam, seja qual for o nome delas, não estão salvos, não conhecem a Jesus, nunca nasceram de novo, estão enganados totalmente, e a não ser que eles sejam salvos, eles vão morrer sem Deus e vão estar perdidos para sempre. São declarações fortes e soam muito negativas, mas eu sinto que eu devo dizer isso simplesmente porque estamos falando da coisa mais importante, o aspecto mais importante que possa estar em seu ser, que é a alma eterna do ser humano. É disso que estamos falando. Não estamos falando da economia, não estamos falando da política, não estamos falando de esportes, estamos falando da alma dos homens que vai viver para sempre, e Jesus diz que é a coisa mais importante do mundo e vale mais do que o mundo inteiro. Muito bem. Em Mateus capítulo 7, logo depois dos versículos que eu já li para você, Jesus, no versículo 15, faz essa declaração. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que é um falso profeta? A maioria de nós, quando pensamos em falsos profetas, pensamos em algum maluco que diz ser o Messias. Como eu ouvi uma mulher sendo entrevistada outro dia, e ela escreve para um jornal em uma das grandes cidades aqui, e o repórter falou com ela e disse assim: eu acho que o dono do seu jornal, ele acha que ele é Deus. Ela riu e disse assim: bem, isso não é novidade, a maioria dos editores que trabalharam comigo achavam que eram Deus. Nós pensamos em pessoas que são malucos, pensando de si mesmo algo que eles não são. Não é disso que Jesus está falando aqui. Esses são bem óbvios. Eles enganam alguns, mas é muito óbvio quem eles são, o que eles são, e nós deixamos de lado. Mas os falsos profetas que Jesus estava falando deles aqui, têm aparência de verdadeiros profetas, e agiam como profetas de verdade e eram chamados de profetas. Eles estavam vestidos de ovelhas, e ele está falando a respeito dos milhares e até mesmo milhões que passaram durante os séculos e até hoje em dia, que estão por detrás de púlpitos bonitos e dizendo a você que a maioria dessa Bíblia não existe, ela não é verdadeira, nunca aconteceu e nada disso é verdade. E eles pregam um evangelho social e chamam Jesus de nada mais que um bom homem, dizendo que ele não era o Filho de Deus. Eles podem ser muito educados, mas eles são falsos profetas. Falsos profetas incluem todos que não estão pregando o evangelho. Não importa quem eles são lobos em peles de ovelhas. Essa é uma terminologia difícil, mas não veio do Jimmy Swaggart, veio de Jesus Cristo. Falsos profetas é o nome deles, e a terra está cheia deles. Sua própria cidade, onde quer que você viva,
Vocês que estão me assistindo pela TV, alguns de vocês vão para igrejas, muitos de vocês vão para igrejas que o pregador ou o padre que está por detrás daquele púlpito é um falso profeta. Ele está vestido de ovelha, ele fala de Deus, ele fala de Jesus, ele fala a respeito da Bíblia, mas ele está pregando um evangelho falso que não vai salvar a sua alma, e Jesus diz que ele é um lobo vestido de ovelha. Então a terra está saturada de seitas. E o que é uma seita? Seitas. Muitas delas são ricas, poderosas, cheias de influência, mas muitas são seitas. Uma seita é qualquer coisa, qualquer igreja ou religião que escreve suas próprias coisas e comparam isso ou acham que é mais importante que a palavra de Deus. Você me ouviu bem? Qualquer religião, qualquer igreja, qualquer um que diz ter um outro evangelho, que considera as escrituras deles no mesmo patamar desse livro, talvez foi um livro escrito por alguns dos seus chamados apóstolos, e comparam isso à palavra de Deus. Fuja disso como se você fugisse de uma cobra, pois não vem de Deus, eles são falsos profetas, lobos na pele de ovelha. Não importa quão intelectual ou brilhante essa pessoa possa ser, ou o quanto eles dizem que já ouviram do céu, essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Esse é o mapa. Não existe outro livro como esse livro, não existe uma outra palavra como essa palavra. Essa é a palavra de Deus. Eu não estou pregando a palavra de Mary Baker, ou a palavra do José Smith, ou até mesmo a palavra da senhora White, ou a palavra do Jimmy Swaggart. Eu estou pregando para você a palavra do Deus Todo-Poderoso, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que eu estou te falando é verdade. Não importa quão fiel você seja àquilo que você se associa. Se eles aliciam os livros deles e acham que tem a mesma importância e poder com esse que está em minha mão, é uma mentira. É uma mentira suja. É uma mentira condenável. É uma mentira do inferno. E se você seguir esses lobos em peles de ovelhas, você não vai terminar no céu, mas você vai terminar no inferno, porque o caminho deles é largo, que leva à destruição. Isso é forte, né? Mas é a verdade, e alguém tem que dizer. Eu quero falar de um outro falso profeta. E é o pregador ou o padre, ou até mesmo o rabino, eu incluo todos, que diz que você precisa pertencer à igreja deles ou grupo deles para ser salvo. O homem não é salvo por obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. A igreja não te salvou, a igreja católica não te salvou, a igreja batista não te salvou, a sinagoga judaica não te salvou, a fé pentecostal não te salvou, mas foi Jesus que se pendurou no Calvário em Gólgota, com o sangue descendo, e passou a ser uma oferta para todo o pecado da humanidade, para quem acreditar nele. Nele, todo que acreditar nele, não na igreja católica, não na igreja batista, não na igreja presbiteriana, não na igreja pentecostal e em nenhuma outra igreja, mas quem acreditar nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu perturbei alguns de vocês aí que estão assistindo nesse momento. O seu coração está perturbado, você está agitado, você está machucado.
porque você se sentia seguro. Um amigo católico me disse outro dia, ele disse: Jimmy Swaggart, milhões de católicos nem acreditam que existe um Deus. Eles não sabem, são agnósticos, não sabem se existe um Deus ou não. Eles não sabem se existe ou não o céu. E eu falei: não se importa, Batista, eu vou falar de vocês daqui a pouco. E vocês pentecostais pensam que vocês vão fugir, mas vocês não vão fugir a espada que eu tenho em minhas mãos nessa noite. Mas ele disse, ele era católico, e ele falava como católico, nascido de novo. E ele disse que milhões não sabem se existe um céu ou um inferno, não sabem se existe um Deus ou não, se existe um julgamento, não sabem se existe eternidade, não sabem se o homem tem uma alma, não sabem se Jesus era o Filho de Deus. Eles não sabem. Mas se existir algo assim, então eles proclamam algum tipo de fé. E quando eles estiverem diante de Deus e tiver alguma coisa errada, ele diz que a ideia deles é dizer: foi o padre que me mandou fazer. O padre disse que não tinha problema. Mas você não pode absolver a sua culpa colocando essa culpa na conta dos outros. Você, amigo, vai ter que responder pela sua alma por si mesmo. Agora, essa pergunta, como você sabe que você está salvo, é muito importante. É muito importante, ela é tão importante quando você vai para a igreja. É importante aonde você vai à igreja. É importante quem você está escutando pregar o evangelho. É tão importante quem você está escutando. Jesus diz: cuidado com o que você ouve. É tão importante porque existem lobos na pele de ovelhas que estão espalhados aí, falando coisas que nós estamos ouvindo, um evangelho falso. Então, como é que você sabe o que é certo? Como é que você sabe? Isso é tão importante porque se você perder isso, você perde Deus. Jesus disse assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons, ele disse. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu estava em um restaurante, e vários pregadores estavam comigo, e a garçonete era muito bondosa, muito amigável, e depois que ela foi até a mesa umas 2, 3 vezes, nos servindo, eu cheguei e perguntei para ela se ela conhecia Jesus, e eu vi que tocou o coração dela, e ela balançou a cabeça dizendo não, e eu perguntei a ela se ela ia para a igreja, ela disse que não ia. E ela não era sem educação, ela não era nem crítica, ela simplesmente falou, abriu o coração por um instante. E ela disse: eu ia. Eu costumava ir à igreja, e eu não estou dizendo isso como uma desculpa, Jimmy Swaggart. Eu não retiro nenhuma culpa da minha vida, mas eu não sei o que fazer. E eu perguntei: o que você quer dizer? E ela disse: eu frequentava a igreja, eu ia, e eu não tenho uma desculpa por não estar indo agora, mas eu quero te dizer. Ela disse: eu ia dançar, e eu ia para as boates, era quando as discotecas eram algo grande. E eu ia às discotecas, e ela disse que eu dançava, sabe, com as luzes rodando, e ela disse: eu tenho que admitir que não era a coisa certa. Eu não estava vestido de uma forma decente, e eu não estava me portando com respeito. Mas ela disse que os mesmos que estavam ensinando na escola dominical na igreja, e membros da igreja e diáconos, estavam dançando ali comigo, tentando me cantar, e eu disse: eu não conseguia entender, e se eles vivem da mesma forma, para que eu vou querer o que eles têm? Para que eu vou querer? Escute o Jimmy Swaggart.
Se o seu tão chamado cristianismo não muda a sua vida, então não vale a pena as palavras e as letras que estão aqui nessa palavra chamada cristianismo. Você me ouviu bem? Se isso não muda a sua vida, se isso não te limpa, se isso não te faz uma nova criatura, o apóstolo Paulo é um mentiroso, Pedro, Tiago, João são mentirosos, e Deus os perdoe, Jesus Cristo também é um mentiroso. Mas essa Bíblia diz que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. O Evangelho de Jesus Cristo faz com que os bêbados fiquem sóbrios e as prostitutas santas, e ainda pode mudar a vida e o coração de homens e mulheres, e é o único poder na face da terra inteira que pode libertar um viciado em drogas e quebrar as correntes e os cativeiros das trevas. Que tipo de fruto o seu evangelho está produzindo? Que tipo de fruto, Senhor, a sua igreja está produzindo? Será que a única diferença entre os membros da sua igreja e o pessoal que não declara pertencer a uma igreja de Deus ou qualquer coisa? Será que a única diferença é que o seu povo tem o nome deles em uma igreja em algum lugar? Será que essa é a única diferença? Eles são religiosos? Se é assim, meu Senhor, isso é fruto ruim. O que é que você está me dizendo, Jimmy Swaggart? Eu estou te falando para sair daí. Estou te falando que quando você olha o fruto, ele está podre, ele está vencido e ele está sujo. Não importa se os seus avós e os seus pais e as suas tias e seus tios vão para essa igreja, não importa se você comprou o banco e você está sentado nele, não importa se você foi batista, metodista, presbiteriano ou luterano a vida inteira, se isso está dando fruto ruim, então saia daí, saia desse lugar, encontre uma igreja onde alguém está pregando o evangelho de Jesus Cristo e entre ali e sirva a Deus e adore a Jesus de todo o coração. Isso é brusco, mas Deus nos ajude. Milhões e milhões nunca nasceram de novo, eles são religiosos, eles são ativos na sua religião, mas eles nunca foram salvos. Um metodista outro dia, eu estou cheio de problema porque eu menciono nomes. Se você quiser deixar alguém nervoso, você pode chutar o cachorro deles, eles vão ficar meio nervosos, mas não vai ser muita coisa. Você pode dar um beliscão neles, eles vão ficar bravos, mas por pouco tempo. Mas olha, se você mexer com a religião deles, mais guerras já começaram por causa da religião do que por causa de política nesse mundo. Mas eu não posso fazer nada. Por que você faz o que você faz, Jimmy Swaggart? Porque Jesus fez assim. Ele chamava preto de preto, branco de branco. Você está falando que todo metodista é ruim? Deus sabe que não é assim. Eu posso falar isso de pentecostais, de batistas, de presbiterianos, posso falar de católicos, mas eles perguntaram a um dos nossos pregadores da nossa organização: você pode vir à nossa igreja e nos dizer o que é ser nascido de novo? Nós não sabemos. Eu não estou falando de uma igrejinha na Tailândia, eu estou falando dos Estados Unidos da América. Alguns de vocês vão ficar nervosos comigo, vocês vão me escrever cartas dizendo: minha igreja não é assim. Eu oro a Deus que não seja. Eu oro a Deus, não importa qual nome está na porta, não importa qual a sua igreja, eu não estou interessado nisso, se é fundamental como o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, irmão, não é porque um dia teve, ou um dia conheceu, ou um dia sabia, não significa que está vivendo isso hoje. E você pode chegar ali e ver o cego guiando o cego, os dois caindo em um abismo. E qualquer igreja que não sabe o que é ser nascido de novo é como se fosse um carro que não sabe o que é um motor. Deus os perdoe. É como se fosse um fazendeiro que nunca viu uma semente. É como um fruticultor que não sabe o que é uma maçã.
Por favor, venha nos dizer, ainda bem que eles pediram. A maioria dos pregadores não poderiam pregar o evangelho por detrás dos púlpitos se quisessem. Não teriam como. Eles seriam expulsos das igrejas deles, seriam mandados embora daquelas igrejas. Eles iam ser chutados para fora daquela igreja rapidamente. Por quê? Se pregarem o verdadeiro evangelho, a maioria dos pregadores. Por quê? Porque o supervisor geral ele está pagando salário. E ele paga $100 por semana e, consequentemente, eu não posso pregar contra a bebida, porque ele bebe muito. Eu não posso pregar contra cigarros, porque todos eles fumam. Eu tenho que deixar eles saírem 15 minutos entre o nosso louvor e entre a palavra, para que eles possam acender um cigarrinho e tal. Eu não posso pregar contra alguém que dança, porque a maioria dos jovens estão indo às boates, porque o pai e a mãe são membros da minha igreja. Eles não gostariam se eu pregasse contra isso. Um pastor batista outro dia chamou os diáconos e disse: Deus nos ajude, nossos jovens estão indo até esse show de rock, estão dançando e eles estão fazendo as coisas. Temos que fazer alguma coisa. Precisamos de um avivamento em nossa igreja, nos nossos jovens. Eu não estou falando de um ou dois, a maioria deles. Foi o que disse o pastor batista. Os diáconos olharam para ele, um se levantou e disse: eu não acho que tem nada de errado com isso. Os meus vão se eles quiserem ir. Ele saiu daquela igreja. Eu não culpo ele, eu também teria saído. Mas essa é a condição da maioria das igrejas nos Estados Unidos da América. Se o pregador se levantar e pregar o evangelho por detrás do púlpito, ia criar uma revolução ou um avivamento, ou ia acabar com aquilo ali. E eu quero te dizer algo: a maioria deles precisam ser destruídos, e o Espírito Santo precisa trazer avivamento ali. E Jesus disse outra coisa. Parece que ele nunca parou. Ele disse que não é todo mundo que diz a mim: Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos vão dizer para mim naquele dia: Senhor, nós não profetizamos o seu nome, e no seu nome expulsamos demônios, e em seu nome fizemos muitas obras. Então eu vou dizer a eles: eu nunca conheci você. Apartai de mim, vocês que praticam iniquidade. Escute com cuidado. A religião é algo grande. Vários milhões, centenas de milhares de pregadores e padres estão dizendo: Senhor, Senhor. E estão fazendo obras em nome do Senhor. Você me ouviu? Várias centenas de milhares de pregadores estão construindo igrejas grandes, fazendo todo tipo de obra em nome do Senhor. A religião é um grande negócio. E o Senhor nem os conhece. Ele nem os conhece. Por quê? Porque eles são falsos profetas, pregando um outro evangelho. Eu quero dizer algo, eu quero que você me escute. Os batistas vão para o céu porque são batistas? O metodista vai para o céu porque ele é um metodista? Será que o pentecostal vai para o céu porque somos pentecostais? Ou será que os católicos vão para o céu porque são católicos? Senhor, Senhor, obras maravilhosas. Igreja atrás de igreja, milhões de pessoas nessa terra
Muitos de vocês pela televisão me assistindo nesse momento. Você quer ficar nervoso comigo? Mas eu vou te falar a verdade. Você pode ser um membro de uma igreja batista sua vida inteira, uma igreja metodista sua vida inteira, membro de uma igreja presbiteriana sua vida inteira, e eu vou adiante. Você pode ser um membro de uma igreja católica a vida inteira e nunca ter perdido uma missa, se envolver na Eucaristia e tomar comunhão, e acreditar como o padre te diz que a hóstia passa a ser o corpo quebrantado de Cristo mais uma vez, e o vinho passa a ser o sangue de Jesus mais uma vez. Você pode ir à missa, você pode reverenciar o Papa e acreditar que o padre pode perdoar seus pecados quando você os confessa aos padres. Você pode acreditar de todo o coração e ser muito sincero: Senhor, Senhor, obras maravilhosas. Você pode dar o seu dinheiro para que os que você ama saiam do purgatório. E você pode ser fiel à Igreja Católica até seu cabelo estar branco e sendo sincero, mas isso não vai salvar a sua alma. Obras maravilhosas, Senhor, 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 eles dizem obras maravilhosas. Em todo o mundo nós vemos isso: Senhor, Senhor, obras maravilhosas, Senhor, Senhor. Será que sou duro demais? Será que eu sou algum maluco? Será que eles me veem como se fosse de uma outra era, como pregador? Será que as pessoas tremem quando falo essas palavras? Mas eu só falo depois de ter chorado bastante. Eu só repito depois que eu estive diante de Deus chorando, hora após hora: católicos, eu te amo. Meu Deus, eu amo vocês, mas a Igreja Católica e todo o poder de Roma não pode salvar a sua alma. Não olhe para isso, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu digo a mesma coisa para os batistas, os metodistas. Vocês estão tão seguros, muitos de vocês, na sua religião. Vocês estão nervosos porque tem alguém se intrometendo nisso. Como é que você sabe que você está salvo? Jesus, aqui no versículo 26, disse: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. E é por isso que esse programa é importante. Você está ouvindo, você não tem mais desculpa alguma. Você está ouvindo, você agora sabe. Você pode não gostar, você pode estar nervoso comigo, eu já li algumas das suas cartas, mas eu digo isso a você porque eu te amo. E todos que ouvem essas minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e corriam os rios, e assopravam os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Todas essas religiões criadas pelo homem, todas essas religiosidades criadas pelo homem, todos esses caminhos até Deus que o homem criou, um dia vão cair. E grande vai ser a sua queda, porque não vem de Deus. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Como é que você sabe que está salvo? Milhões construíram sua casa espiritual na areia. E vai cair.
Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopravam os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Como é que você sabe que você está salvo? É algo estranho. Aceitar a Jesus não é difícil. Você não aceita uma igreja ou um credo, por melhor que algumas igrejas sejam. Mas Jesus é o único que pode levar os seus pecados. E se você vier até Ele, e você não tem que ir até Ele através de um pregador, um profeta, um rabino ou um padre, você vai até Deus diretamente através de Jesus Cristo. E o fariseu foi e disse: Senhor, eu dou os meus dízimos, e eu fiz todas essas coisas maravilhosas, então você deve estar muito feliz comigo. E Jesus diz que Deus nem escutou aquele homem. Mas o publicano se levantou, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E essa é a chave, bem aí. E Jesus diz que ele foi para a sua casa justificado. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: e se confessarmos a Jesus com a nossa boca e acreditarmos em nosso coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, acreditar de todo o coração, seremos salvos. Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome da igreja, invocar o pregador, invocar a religião, não, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi meio-dia, quando um pastor na Califórnia, eu entrei com ele num quarto de hospital. 2 homens estavam deitados, os 2 de idade avançada, os 2 muito doentes, os 2 morrendo. E eu fui levado a um lado do quarto e fui apresentado a um senhor de idade muito bom. Nunca tinha visto ele, não o conhecia, não sabia de onde ele era. Mas em poucos instantes, nós construímos uma afinidade e uma conexão que só podia ser feita pelo sangue de Jesus Cristo. E começamos a conversar, e ele me disse como ele escutou alguns dos antigos pregadores, e ele me disse que escutou o Billy Sunday pregar. E ele me disse que ele tinha ouvido a Aimee Semple McPherson, e ele me disse como ele tinha ouvido o Dr. Charles Price. Os olhos dele brilhavam, a sua face estava iluminando com glória, e antes de irmos embora, ele segurou minha mão. Ele tinha quase 90 anos de idade. E ele disse: filho, gostei de você. E daqui uns dias estou indo para a glória, estou pronto. Você deve ver ainda muito tempo depois que eu morrer, mas quando você entrar nos portais, depois de ver o Mestre, aleluia, procure por mim. Meu cabelo não vai ser branco, minha perna não vai estar atrofiada e nem minha pele vai estar enrugada. Vai ser fácil de me reconhecer, porque eu vou me parecer com Jesus. Aleluia. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? De uma salvação que entra dentro do seu coração. Você só acredita em uma mera retórica? São apenas palavras em um papel? Será que é alguma coisa que alguém te falou? Ou você tem algo em seu coração?
Eu segurei a mão dele e ia embora, e eu olhei para o outro homem na cama. Eu cheguei até ele e eu disse: Senhor, você está salvo? Ele também era de idade avançada. Ele também estava morrendo. A face de alguém que estava irado. Ele ficava nervoso, falava palavrão, dizia: eu não quero nada a ver com esse Jesus. Eu fiquei chocado, eu olhei para aquele outro senhor e ele, chorando, balançou a cabeça de uma forma negativa, tentando dizer: eu tentei falar com ele, mas ele não quer me escutar. Eu me virei para ele e disse: Senhor, você precisa de um Salvador. Você está para morrer. O tempo está acabando, a sua casa está construída na areia. E eu nunca vou esquecer o que ele disse. Ele se levantou na cama. Dava para ouvir o som da morte da garganta dele, dava para ver a morte assim na sua face. E ele disse: eu sou o meu próprio Salvador. E se deitou novamente. E o Espírito Santo disse: já basta. Você está salvo? Se a sua resposta é afirmativa, como é que você sabe que você é? A única maneira de ter certeza é se agarrando a Jesus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e de dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu quero terminar essa mensagem. A sua salvação, seu destino eterno, não se encontra na sua igreja, mas em Jesus. Jesus, Jesus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu tentei o meu melhor nessa noite pregar aquilo que eu acredito que é a verdade. Eu entendo que eu tenho muitas falhas. Oh Deus, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. E eu dependo agora do Espírito Santo para levar essas palavras a toda a alma que está aqui, para ir profundo com o teu Espírito e os traga para dentro, os traga para casa. E eu peço que pela televisão o Senhor venha entrar em todo o país aonde esse programa está passando e mostre a eles que uma igreja não pode salvá-los. Somente Jesus pode. Somente Jesus pode. De cabeça baixa e olhos fechados. Nessa noite aqui em Chicago, eu também quero te perguntar, como perguntei a mesma coisa para as pessoas que estão nos assistindo: você está salvo? E se a sua resposta é sim, como é que você sabe que você está? Você vai viver ou morrer, cair ou levantar, baseado na sua resposta. Como você sabe que está salvo? E eu quero te dizer outra coisa também. Dentro do seu coração, nessa noite, milhares de pessoas estão assentadas aqui, milhões estão assistindo pela televisão. Se você não tem certeza, se você não sabe, se você espera estar salvo, você acha que você está salvo, talvez você pense que está salvo.
Eu não sei, Jimmy Swaggart, eu oro para que eu esteja. Isso não é bom o suficiente. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quantos aqui nessa noite, milhares de pessoas aqui hoje podem dizer, irmão Swaggart, eu sei que não sou salvo e talvez você não sabe se você é salvo ou não. Você não sabe. Quantos de vocês dentro do seu coração sabem que não estão vivendo certo? Você está no caminho errado. As coisas não estão certas no seu coração. Se eu estivesse diante de Deus nessa noite, eu não sei se iria para o céu ou para o inferno, eu não sei o que aconteceria comigo. Você pode orar por mim, eu quero que as pessoas de Deus comecem a orar nesse momento. Eu quero que você ore, interceda diante de Deus por toda a alma que está aqui assistindo pela televisão. Quantos podem levantar as mãos e dizer, Jimmy Swaggart, preciso de oração, eu não tenho certeza, mas ore por mim. Estou vendo uma mão ali, outra ali, levante sua mão. Ore por mim, eu não estou vivendo bem. Ore por mim, eu não sei se sou salvo ou não. Ore por mim, eu sei que eu não estou salvo. Levante suas mãos rapidamente, levante suas mãos lá em cima, na arquibancada. Continue levantando a mão, muito obrigado. Deus ama o seu coração. A porta está aberta. Toda pessoa aqui já ouviu essa mensagem. Deus, o Espírito Santo, está falando ao seu coração. Quantos mais podem levantar a mão e pedir oração? Eu estou vendo suas mãos. Estou vendo suas mãos. Estou vendo. Obrigado. Obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todos nesse lugar se levantem. Eu vou abrir esses corredores para que você venha até Jesus. Você vindo até mim não vai te salvar. Eu não posso limpar um só pecado. Eu não posso perdoar um só pecado. Nenhum homem na terra pode. Esses meninos aqui também não podem. Mas você está vindo até Jesus. Alguém disse, será que eu tenho que ir até aí? Não, você não tem que vir até aqui. Mas isso vai fortalecer você quando você der um passo de fé e andar aqui, é meio que deixando o mundo todo saber que você está vindo até Jesus. E eu sei que você na sua casa, ou num quarto de hotel, onde quer que você esteja, que esse programa está passando aí. Não há nenhum altar para que você corra até Ele, mas Jesus está onde você está. Ele muda o seu coração e Ele muda a sua vida. Eu quero que todos aqui, nesse momento, deem o maior passo que você já deu. Eu quero que você saia da arquibancada. Vai demorar um pouquinho, mas daqui a 1 milhão de anos você vai contar aos anjos a respeito daquela noite em Chicago, Illinois, quando você aceitou a Jesus. Eu quero que todos vocês aqui em cima que levantaram as mãos, eu quero os maridos, que a esposa está orando por você já faz anos, venha até aqui. O tempo está acabando, o sol está se pondo, ande rápido. Eu quero que os adolescentes que estão nesse mundo e Satanás está atraindo a eles a coisas malignas, eu quero que você venha. Enquanto eles cantam, eu quero que as mães tragam os filhos, os pais tragam as filhas, as esposas tragam os maridos e os maridos tragam a esposa que não tem Jesus. Pais, tragam os seus filhos, tragam-os aqui enquanto eles cantam agora. Just as I am. Come on, come from the top, come from the sides, come from the... Assistindo pela televisão, escute com muito cuidado o que eu tenho a dizer.
Seja quem você for aqui de pé nessa noite, seja qual for a cor da sua pele, se você é jovem ou velho, se você é pequeno ou grande, pobre ou rico, a primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus Cristo te ama. Deus ama você mais do que palavras podem expressar. Ele não tem raiva de você. Ele não está no céu anotando todas as coisas ruins que você faz. E se você acreditar nele, daqui a alguns instantes, todo pecado que você já cometeu vai ser lavado. Não vão existir mais. Você vai estar limpo, porque o sangue dele limpa de todo o pecado. Se você quer ser salvo, com sinceridade de coração, você pode sair desse lugar sabendo que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, porque você não está vindo até mim, você está vindo até Jesus Cristo. Paulo diz que você vai se tornar uma nova criatura. Jesus diz que você vai nascer de novo. É o que vai acontecer com você, se você acreditar. Agora eu vou fazer a oração que eu chamo de oração do arrependimento. Você não tem que repetir essas palavras, mas eu meio que sei o que você precisa dizer, porque eu já estive onde você está. E ser salvo, ou nascer de novo, vir para Jesus, se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, é diferente de qualquer outra coisa que você vai fazer. Não há como comprar, não tem o que você faça para merecer. Nenhuma boa obra vai ser suficiente para isso. Você precisa confiar em Jesus Cristo, porque Ele foi quem morreu no Calvário por você, para que você fosse salvo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu quero que você abaixe sua cabeça, por favor, e feche seus olhos. Você assistindo pela TV, onde quer que você esteja, se estiver em uma cama, assentado em uma cadeira, assentado no chão, encostado na parede, onde quer que seja, se você realmente for sincero com Deus, eu quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos. E eu vou repetir as palavras que eu sei que você precisa dizer. E eu quero que você as repita em alta voz depois de mim. Eu quero que você acredite de todo o coração. Vão ser as palavras mais importantes que você já disse, mas se não for com fé e você não estiver sendo sincero, não vai valer de nada. Mas se você acreditar, esqueça sentimentos. Você pode sentir bem, você pode não sentir nada. Você pode chorar ou você pode ficar normal. Mas essas coisas não te salvam. É confiar em Jesus o que te salva. Abaixe a sua cabeça, por favor, e feche os olhos e vamos orar. Querido Deus do céu, eu estou aqui em nome de Jesus. Eu entendo nessa noite que eu sou um pecador e não posso me salvar. Eu não posso fazer nada para merecer minha salvação. Eu coloco minha confiança completamente no Senhor. Perdoa os meus pecados, como tenho vivido, as coisas que fiz. Perdoa-me, por favor. Limpa-me, lava-me com o teu sangue precioso. Estou cansado da incerteza. Estou cansado da vida antiga. Eu quero a nova vida em Jesus, de acordo com a tua palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Com toda a minha esperança e de todo o coração, eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Com a minha boca eu confesso esse Jesus, e agora eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e meu Redentor. Eu vou servi-lo, confiar nele o máximo que eu puder, o resto da minha vida, e de acordo com a palavra dele, que não pode mentir, eu acredito, nesse momento, eu sou lavado, eu estou limpo, eu sou redimido,
eu estou transformado, eu estou salvo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.